vamos abordar alguns elementos básicos sobre a interação mediada por tecnologias. A interação pessoa-máquina, ou de acordo com a literatura anglo-saxónica, a Human Computer Interaction, ou HCI, como o nome indica, tem como objeto o estudo da interação entre as pessoas como utilizadores e as máquinas, aqui entendidas como tecnologias digitais. Pode definir-se como uma área de trabalho, uma disciplina dedicada ao design, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para a utilização humana, mas preocupando-se também com as principais questões que surgem à volta da relação pessoa-máquina. É importante considerar o desenvolvimento histórico que ocorreu nos últimos 50 ou 60 anos no que respeita às tecnologias computacionais, quando se equaciona os problemas de interação pessoa-máquina e o design de habitats. No paradigma designado muitas vezes por elétrico, os computadores eram, como se sabe, grandes mainframes funcionando à base de válvulas, em que a interação pessoa-máquina era uma interação física e direta. A programação era feita diretamente, alocando válvulas a diferentes posições e estabelecendo assim os processos de cálculo. O paradigma simbólico assentava na interação pessoa-máquina através de cartões perfurados pelo utilizador que podiam ser lidos pela máquina. Com o aparecimento dos monitores vídeo, este tipo de comunicação passou a ser feito diretamente para a máquina e visualizado no ecrã, entrando-se assim num paradigma textual em que a relação pessoa-máquina é feita explicitamente através de texto. Esta era a forma de comunicação, por exemplo, no sistema operativo MS-DOS da Microsoft, nos anos 80 do século passado. Através, sobretudo, dos desenvolvimentos da Apple e depois adotado em termos de paradigma pela Microsoft, surgiu a manipulação direta de objetos no ecrã, com a ajuda de um novo interface, o rato, para executar as operações que antes eram feitas através de comandos de texto. Surgiu assim o paradigma gráfico, fortemente enraizado nas metáforas trazidas pela nossa experiência com objetos físicos, abrir pastas e colocar elementos nessas pastas, mover ficheiros entre dispositivos externos, etc. Estamos no paradigma da corporização, em que a nossa interação com as máquinas é feita cada vez mais através dos nossos próprios interfaces e possibilidades físicas, a voz, o tato, a vista, ultrapassando dessa forma as limitações inerentes aos paradigmas anteriores. O paradigma de interação corporizada em que hoje nos situamos tem atrás de si uma história e esse desenvolvimento histórico é fundamental para entender aquilo que é esta área de trabalho para o design de habitats digitais. Mas é igualmente importante a análise e o estudo da interação e da relação entre pessoas numa dada prática, não se podendo ficar apenas a um nível instrumental da relação pessoa-máquina. A importância do design de interfaces pessoa-máquina reside atualmente, em grande parte, na necessidade de que essas interfaces se constituam em elementos de mediação, comunicação e colaboração entre as pessoas. Vale a pena agora debruçarmos sobre o conceito de mediação e começo por salientar a ideia de que as formas como nós humanos criamos representações e interagimos com o mundo constituem processos de ação mediada. E essa ação mediada não se refere apenas aos artefactos tecnológicos. No nosso dia-a-dia, em todas as nossas práticas, as ideias, os conceitos, as palavras tornam-se substitutos de referentes concretos na ausência desses mesmos objetos. Esta ideia de mediação tem raízes nos trabalhos de Vygotsky, quando este autor reconheceu a impossibilidade de uma relação direta sujeito-objeto e introduziu a ideia de mediação e a noção de elemento de mediação. E é importante reconhecer que a mediação não é um fenómeno estritamente humano. O gesto, a expressão facial, são exemplos de uma variedade de elementos que utilizamos, explícita ou implicitamente, para comunicar. Trata-se de elementos de mediação fundamentais para a nossa vida e para a sustentação das nossas práticas. É importante sublinhar o conceito de artefacto de mediação. Um exemplo interessante é o conjunto de artefactos que utilizamos para a alimentação. Em qualquer cultura em que nos situemos, o uso desses artefactos constitui uma acumulação, elaboração e transmissão de conhecimento social que está exatamente na origem da forma e do modo de utilização desses mesmos artefactos nas práticas de alimentação. No domínio das tecnologias digitais,
pode ser interessante olhar, por exemplo, para os artefactos de mediação de que dispomos numa aplicação tão conhecida como o PowerPoint. Há uma variedade de elementos que podemos usar como ferramentas para a nossa ação. A mediação é, neste caso, realizada no quadro do paradigma gráfico e é um dos exemplos mais interessantes e que mais contribuiu para o acesso de todos à utilização de computadores e de programas de apresentação. Note-se, por exemplo, as possibilidades de ação que temos através da manipulação digital que conseguimos, selecionando os ícones ou atuando sobre as instruções que a aplicação nos permite visualizar. A relação dos humanos com as máquinas, em particular através dos artefactos digitais, é moldada pelo contexto social e cultural onde são usados. Quem se lembra dos primeiros sistemas operativos para computadores, recorda-se que estes sistemas foram evoluindo e que as ferramentas e os artefactos foram se desenvolvendo de forma a refletirem sucessivamente a experiência das pessoas, dos utilizadores, experiências essas elaboradas sobre as propriedades estruturais dos artefactos, assim como no conhecimento do modo como eles devem ser utilizados. Isto é, a essência dos artefactos é de facto criada e transformada no seio da própria atividade que eles servem. Os artefactos que utilizamos transportam sempre culturas particulares, uma vez que a sua utilização é um meio de elaboração e transmissão de conhecimento social. Podemos considerar diferentes tipologias de artefactos. Os artefactos físicos, tais como um smartphone, em que usamos uma dada aplicação, e, por outro lado, os artefactos conceptuais, tais como conceitos e ideias poderosas, como as designava Seymour Papert. Os artefactos, nomeadamente os de natureza tecnológica, têm a propriedade de expandir as nossas possibilidades na manipulação e transformação de diferentes objetos. Mas essa manipulação é sempre realizada dentro das limitações marcadas pelo artefacto. Apesar disso, quando escolhemos utilizar determinada ferramenta ou artefacto, é porque ele nos fornece poder no processo de transformação que queremos realizar. Isto não retira o caráter inerentemente restritivo de qualquer artefacto, uma vez que ele necessariamente restringe outras formas de interação. Haverá outras características do objeto manipulado que podem manter-se invisíveis para o sujeito quando usamos determinado artefacto. Esta dupla face na manipulação de objetos deve ser reconhecida. Qualquer artefacto abre possibilidades ao mesmo tempo que coloca limitações. Fica assim estabelecida uma base conceptual que permitirá compreender os processos de mediação que as tecnologias digitais podem trazer na concepção e implementação de habitats digitais.